Olá, meninas. Bom dia. A paz do Senhor. Sejam bem-vindas. Olá, meninas. Oi, Bru, paz do Senhor. Bom dia. Bom dia, Marcele. Bom dia, Márcia. Bom dia, Érica. A paz do Senhor Jesus, meninas. Vamos continuar seguindo na nossa leitura em ordem cronológica. Nossa leitura bíblica anual em ordem cronológica. Tudo bem, Bruna? Paz do Senhor. Feliz ano novo para vocês, meninas. Que Deus abençoe. Cada dia mais e que esse ano nós possamos transbordar daquilo que o Senhor tem colocado nas nossas vidas, nas nossas mãos. Deixa eu colocar aqui o nosso tema de hoje, porque hoje nós já vamos sair de Gênesis, como a leitura é em ordem cronológica, nós vamos para Jó, capítulos 1 ao 6. Já vão pegando as Bíblias, meninas, e vamos fazer a leitura. Deixa eu fixar aqui o comentário. Bom dia, Vivi. Bom dia, Geice. Sejam bem-vindas, meninas. Já vão pegando a Bíblia de vocês aí, abrindo lá no livro de Jó. Nós vamos ler os capítulos do 1 ao 6. Então, nós pulamos do livro de Gênesis, nós lemos até o capítulo 11. E agora nós vamos para Jó, capítulo 1 ao 6, porque a nossa leitura é em ordem cronológica, ou seja, na ordem em que as coisas aconteceram na Bíblia. Bom dia, Vivi! Deus abençoe, é bom ter você aqui. Vou dar um tempinho aqui para vocês entrarem, já vão convidando as meninas. Pega esse aviãozinho aqui de baixo, ó, do lado do balãozinho de interrogação, clica nele e vai chamando as outras meninas para acompanhar a leitura bíblica conosco. Vamos fazendo as leituras. Vamos convidar aqui as meninas. E a gente já vai fazer a nossa leitura bíblica. Vamos ver o que o Senhor tem para nós nesta manhã. Bom, agora eu já fixei aqui o comentário, já chamei as meninas. Vamos fazer uma oração? Vamos, meninas, pedir para que o Espírito Santo possa nos guiar nesta manhã, nos dar entendimento, nos dar sabedoria e nos ensinar através da sua palavra. Amém? Vamos orar? Soberano Deus, graças nós te damos, Pai, pela tua bondade, pela tua fidelidade e pela tua misericórdia, que dia após dia nos cerca. Hoje, as tuas misericórdias sobre as nossas vidas se renovaram. Nós estamos entrando em um novo ano, fazendo diferente, coisas diferentes daquelas que nós vínhamos fazendo. E nós entendemos que quando fazemos coisas diferentes para ti, atraímos também, do mesmo modo, coisas diferentes da parte do Senhor. E nós estamos aqui porque precisamos da tua sabedoria, precisamos do teu conhecimento, precisamos do teu entendimento, precisamos saber qual é o caminho que o Senhor tem preparado para nós, como nós devemos nos comportar, qual é o padrão do Senhor para as nossas vidas, e nós só conseguimos isso quando mergulhamos na tua palavra, quando entendemos o que o Senhor quer para as nossas vidas,
Então eu te peço, Espírito Santo, que nesta manhã venha nos ensinar, através da palavra, o que está no coração de Deus para os nossos corações, a forma como nós devemos nos comportar, a forma como nós devemos ver as circunstâncias que nos cercam. Nos ensina a olhar a vida com os olhos espirituais, com os olhos com que o Senhor enxerga as coisas, porque muitas das vezes nós olhamos com os nossos olhos materiais e não conseguimos entender nenhum propósito, não conseguimos sustentar a nossa fé em relação àquilo que nos acontece, mas quando nós olhamos com os teus olhos, quando nosso coração está alinhado com a tua verdade, quando os nossos olhos estão alinhados com os teus olhos, então conseguimos entender os teus planos e os teus propósitos. Nos guia por este caminho, e se houver em nós, assim como diz o salmista, algum caminho mau, que a tua palavra possa ser esta correção, que a tua palavra possa ser essas águas purificadoras que vão tirando de nós toda a impureza e nos alinhando, nos colocando no centro da tua vontade, para que tudo aquilo que o Senhor escreveu na nossa história possa se cumprir e que possamos viver uma vida abundante e plena na tua presença. É o que nós te pedimos e te agradecemos desde agora e para sempre. Amém. Glória a Deus, meninas. Vamos lá, já abriram as Bíblias? Jó, capítulo 1, e nós já vamos fazer aqui uma breve introdução. Jó foi um dos patriarcas, né? Jó era um dos sheiks ricos daquela época, viveu na mesma época que Abraão, Isaac e Jacó, e foi um homem que experimentou muito sofrimento. Ele é um homem importante não porque ele passou esse sofrimento tão forte, mas ele é um homem que nos ensina, porque ele sofreu da mesma forma que nós sofremos. E ele não está para explicar como evitar o sofrimento, mas a entender que há um mistério de Deus, que às vezes a gente não consegue compreender, né? A gente vai ver aqui no texto, a gente tem um senso de justiça desde quando a gente é pequeno, né? A gente tem aquela questão de quando a gente desobedece, então algo acontece com a gente de forma punitiva. Então a gente está acostumado desde criança a errar e ter uma punição. Isso gera um senso de justiça. Mas o que acontece aqui no texto e o que nos intriga e às vezes até a gente se sente até um pouco ofendido é a questão de sofrer sem causa, sem uma causa aparente, sem um merecimento, né? Porque a gente vai ler aqui no começo do texto, e a Bíblia já vai dizer que Jó era um homem íntegro, era um homem temente a Deus, era aquele que fazia as coisas tudo certo. E com a gente não é assim, às vezes a gente tá fazendo tudo certo, se dedicando, e quando parece que a gente vai receber a nossa recompensa, acontece alguma coisa, dá tudo errado. É ou não é? E aí a gente fala, não acredito. Por quê? Por que eu? Por que tudo tem que acontecer comigo? E às vezes a gente não consegue entender esse sofrimento sem um merecimento. E Jó vai nos ensinar a respeito disso. Vamos lá, meninas? Posso sim, Patrícia, eu passo sim a relação das leituras. Nós já fizemos a leitura do livro de Gênesis, do capítulo 1 até o capítulo 11, tá bom? E agora a gente já pulou para Jó, capítulo 1 ao 6, mas eu passo sim, tá bom? Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo e tem lá no YouTube também os dias tudo certinho. Lá no IGTV também tem os dias certinho com as leituras bíblicas, tá bom? Vamos lá, meninas? Jó, capítulo 1. Introdução. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos,
500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham, lá no íntimo, pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. A primeira aprovação de Jó. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. E o Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas tuas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto. E quando os sabeus os atacaram e os levaram embora, mataram à espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram à espada os empregados, e eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram, e eu fui o único que escapou para contar a você. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Meninas, aqui eu já quero fazer um comentário, porque Jó só teve esse tipo de reação porque ele era um homem que tinha muita intimidade com Deus. Ele era um homem íntegro, temia a Deus, ele oferecia altares ao Senhor. Então ele teve essa reação quando recebeu todas essas más notícias e conseguiu adorar ao Senhor. Mas nós vamos ver um pouquinho mais à frente que o fato de nós termos uma vida no altar do Senhor não nos impede de ter conversas francas com o Senhor.
Jó, ele foi franco em todas as suas conversas com Deus. Olha só o que diz o segundo capítulo. A segunda aprovação de Jó. Num outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com ele para apresentar-se. O Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas tuas mãos, apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava, sentado entre as cinzas. Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade. Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal. Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Aqui eu quero fazer um outro parênteses, meninas. Eu não sei se vocês já ouviram ministrações falando a respeito da mulher de Jó. Que a mulher de Jó era uma mulher insensata, que a mulher de Jó, ela deu conselhos, né, maus conselhos para Jó, não era uma mulher que estava ali do lado dele. Eu não sei se vocês já ouviram pregações a respeito disso. Já ouviram? Eu já ouvi várias. Mas a gente começa a analisar o texto e a gente vê que quem estava passando por uma provação aqui era Jó. E a mulher de Jó não tinha nada a ver com isso. Deus deu testemunho da vida de Jó a Satanás. E Satanás disse que Jó adorava ao Senhor por aquilo que ele tinha. E a mulher de Jó não tinha nada a ver com isso. Mas ela perdeu todos os filhos dela. Por causa daquilo que Deus falou a respeito de Jó. Então todo o sofrimento de Jó ela passou junto. Ela perdeu todos os filhos dela. Ela perdeu os bens dela. Ela ficou sem nada. E agora ela tinha um homem para cuidar. E ela não tinha nada a ver com isso. Não era ela que estava sendo provada. Era Jó, mas porque ela era esposa dele, ela passou tudo junto com ele. Então, às vezes, é fácil a gente criticar a reação das pessoas quando a gente não está passando pelo que elas estão passando. Então, que nós possamos ter um olhar compassivo em relação às pessoas, aquilo que elas estão passando. Porque quando uma pessoa é ferida na nossa família, todo mundo sofre junto. É aquela pessoa que está sendo provada, mas todos nós sofremos juntos. Então que a gente possa ter um olhar compassivo para essa mulher. Ela perdeu todos os filhos e nós, né, que somos mães, não podemos nem mensurar essa dor. Porque perder bens, coisas terrenas, é tudo passageiro, é tudo terreno mesmo, é tudo que vem e vai. Mas filho é algo precioso, é um amor que a gente não sabe medir nem mensurar. Mães que perdem um filho e aquilo marca toda a vida dela, ela perdeu todos de uma só vez. Então, às vezes, a gente ouve pessoas criticando esta mulher, mas não foi fácil para ela, que possamos ter olhar compassivo. Os amigos de Jó
Quando 3 amigos de Jó, Elifaz de Temã, Bildade de Suar e Zofar de Naamate, souberam de todos os males que o haviam atingido, saíram cada um da sua região. Combinaram encontrar-se para juntos irem mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Quando o viram à distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em voz alta. Cada um deles rasgou seu manto e colocou terra sobre a cabeça. Depois, os 3 se assentaram no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. Imagine essa situação, meninas. 7 dias e 7 noites, os amigos de Jó olhando para ele, sem dizer uma palavra. 7 dias e 7 noites. Eles foram lá para consolar a Jó. Quando viram o sofrimento, ficaram reunidos e ninguém dizia uma só palavra durante 7 dias e 7 noites. Às vezes, que os nossos amigos que estão enfrentando dificuldades e problemas, o que eles precisam apenas é de um abraço, é de um ouvido para ouvir, é de uma companhia, é de estar junto. Até esse momento, eles ficaram 7 dias sem dizer uma palavra e estava tudo bem. Mas a coisa começa a pegar quando os amigos de Jó começam a abrir a boca para falar. Tem aquelas pessoas assim que, não sei se vocês já passaram por isso, né? Quando você está passando por uma dificuldade, aparece especialista sobre aquele assunto dos mais variados lugares, né? Os especialistas começam a aparecer. Ah, então tá te acontecendo isso por causa disso e disso. Ah, então, mas sabe por que isso está te acontecendo? Por causa disso. As pessoas, elas não conseguem dar solução para o problema delas, mas quando elas veem a coisa acontecendo com o outro, aí elas encontram a solução do problema, né? Aí elas vão começar a falar o que é que está acontecendo, por que é que as coisas estão acontecendo, e foi exatamente isso que aconteceu com Jó. Estava tudo certo enquanto eles estavam ali apenas oferecendo a presença, acalentando Jó ali, só de estar junto com ele naquele momento estava tudo certo, mas o negócio começa a virar quando eles começam a abrir a boca. Olha só, capítulo 3. Depois disso, aí Jó começa a falar. Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento, dizendo: pereça o dia do meu nascimento e a noite em que se disse, nasceu um menino. Transforme-se aquele dia em trevas e Deus lá do alto não se importe com ele. Não resplandeça a luz sobre ele. Chamem-no de volta às trevas e à mais densa escuridão. Coloque-se uma nuvem sobre ele e o negrume aterrorize a sua luz. Apoderem-se daquela noite densas trevas, não seja ela incluída entre os dias do ano, nem faça parte de nenhum dos meses. Seja aquela noite estéril, e nela não se ouçam brados de alegria. Amaldiçoem aquele dia os que amaldiçoam os dias, e são capazes de atiçar o Leviatã. Fiquem escuras as suas estrelas matutinas, espere ele em vão pela luz do sol, e não vejam os primeiros raios da alvorada, pois não fechou as portas do ventre materno para evitar que eu contemplasse males. Por que não morri ao nascer e não pereci quando saí do ventre? Porque houve joelhos para me receberem e seios para me amamentarem. Agora eu bem poderia estar deitado em paz e achar repouso, junto aos reis e conselheiros da terra, que construíram para si lugares que agora jazem em ruínas, com governantes
que possuíam ouro, que enchiam suas casas de prata? Por que não me sepultaram como criança abortada, como um bebê que nunca viu a luz do dia? Ali os ímpios já não se agitam, e ali os cansados permanecem em repouso. Os prisioneiros também desfrutam sossego. Já não ouvem mais os gritos do feitor de escravos. Os simples e os poderosos ali estão, e o escravo está livre do seu senhor. Porque se dá luz aos infelizes e vida aos de alma amargurada, aos que anseiam pela morte, e esta não vem, e a procuram mais do que a tesouros oculto, aos que se enchem de alegria e exultam quando vão para a sepultura? Porque se dá vida àquele cujo caminho é oculto, e a Deus, e a quem Deus fechou as saídas? Pois me vêm suspiros em vez de comida, meus gemidos transbordam como água. O que eu temia veio sobre mim, o que eu receava me aconteceu. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Então respondeu Elifaz de Temã: se alguém se aventurar a dizer a você uma palavra, isso tirará a sua paciência? Mas quem pode refrear as palavras? Pense bem, você ensinou a tantos, fortaleceu mãos fracas, suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam, você fortaleceu joelhos vacilantes. Mas agora que se vê em dificuldade, você desanima. Quando você é atingido, fica prostrado. Sua vida piedosa não inspira confiança a você? E o seu procedimento irrepreensível não dá a você esperança? Reflita agora. Qual foi o inocente que chegou a perecer? Onde os íntegros sofreram destruição? Pelo que tenho observado, quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colherá. Pelo sopro de Deus são destruídos, pelo vento da sua ira eles perecem. Os leões podem rugir e rosnar, mas até os dentes dos leões fortes se quebram. O leão morre por falta de presa, e os filhotes da leoa se dispersam. Disseram-me uma palavra em segredo, da qual os meus ouvidos captaram um murmúrio. Em meio a sonhos perturbadores da noite, quando caí, sono profundo sobre os homens, temor e tremor se apoderaram de mim e fizeram estremecer todos os meus ossos. Um espírito roçou o meu rosto e os pelos do meu corpo se arrepiaram. Ele parou, mas não pude identificá-lo. Um vulto se pôs diante dos meus olhos e ouvi uma voz suave que dizia: poderá algum mortal ser mais justo que Deus? Poderá algum homem ser mais puro que o seu Criador? Se Deus não confia em seus servos, se vê erro em seus anjos e os acusa, quanto mais nos que moram em casas de barro, cujos alicerces estão no pó, são mais facilmente esmagados que uma traça. Entre o alvorecer e o crepúsculo são despedaçados, perecem para sempre, sem ao menos serem notados. Não é certo que as cordas de suas tendas sejam arrancadas e eles morrem sem sabedoria? Clame se quiser, mas quem o ouvirá? Para qual dos seres celestes você se voltará? O ressentimento mata o insensato e a inveja destrói o tolo. Eu mesmo já vi um insensato lançar raízes, mas de repente a sua casa foi amaldiçoada. Seus filhos longe estão de desfrutar segurança, maltratados nos tribunais, não há quem os defenda. Os famintos devoram a sua colheita, tirando-a até do meio dos espinhos, e os sedentos sugam a sua riqueza, pois o sofrimento não brota do pó, e as dificuldades não nascem do chão. No entanto, o homem nasce para as dificuldades,
tão certamente como as fagulhas voam para cima. Mas, se fosse comigo, eu apelaria para Deus. Apresentaria a Ele a minha causa. Ele realiza maravilhas insondáveis, milagres que não se pode contar. Derrama chuva sobre a terra e envia água sobre os campos. Os humildes ele exalta e traz aos que pranteiam a um lugar de segurança. Ele frustra os planos dos astutos para que fracassem as mãos deles. Apanha aos sábios na astúcia deles, e as maquinações dos astutos são malogradas por sua precipitação. As trevas vêm sobre eles em pleno dia. Ao meio-dia, eles tateiam como se fosse noite. Ele salva o oprimido da espada que trazem na boca, salva-o das garras dos poderosos. Por isso, os pobres têm esperança e a injustiça cala a própria boca. Como é feliz o homem a quem Deus corrige! Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso, pois ele fere, mas trata do ferido. Ele machuca, mas suas mãos também curam. De 6 desgraças ele o livrará, em 7 delas você nada sofrerá. Na fome ele o livrará da morte, e na guerra o livrará do golpe da espada. Você será protegido do açoite da língua, e não precisará ter medo quando a destruição chegar. Você rirá da destruição e da fome, e não precisará temer as feras da terra, pois fará aliança com as pedras do campo, e os animais selvagens estarão em paz com você. Você saberá que a sua tenda é segura, contará os bens da sua morada, e de nada achará falta. Você saberá que os seus filhos serão muitos, e que os seus descendentes serão como a relva da terra. Você irá para a sepultura em pleno vigor, como um feixe recolhido no devido tempo. Verificamos isso e vimos que é verdade. Portanto, ouça e aplique isso à sua vida. Então, o que ele estava dizendo para Jó? Jó, não existe mal sem causa. Alguma coisa você fez para merecer isso, meu filho. Então, a única esperança para a sua vida é você se voltar para Deus. E aí ele começa a dizer a respeito de Deus. E tudo que ele diz a respeito de Deus é verdade. Mas aquilo que ele diz a respeito de Jó, não. Ele não conhecia, ele não sabia qual era o propósito de Deus para a vida de Jó. Mas ele era um especialista ali naquela hora para analisar o sofrimento de Jó. E aí ele falou, eu já sei porque que você está passando por isso, Jó. Alguma coisa de errado você fez. Algum pecado você cometeu. Porque não existe mal sem causa. Entendeu? Alguma coisa você fez. Então, se eu fosse você, eu apelaria para Deus. Porque Deus, ele pode te livrar desse seu sofrimento. Aí, olha Jó respondendo, capítulo 6. Então Jó respondeu, se tão somente pudessem pesar a minha aflição e pôr na balança a minha desgraça, veriam que o seu peso é maior que o da areia dos mares. Por isso as minhas palavras são tão impetuosas. As flechas do Todo-Poderoso estão cravadas em mim, e o meu espírito suga delas o veneno. Os terrores de Deus me assediam. Zurra o jumento selvagem se tiver capim? Muge o boi se tiver folhagem? Come-se sem sal uma comida insípida? E a clara do ovo tem algum sabor? Recuso-me a tocar nisso, esse tipo de comida causa-me repugnância. Se tão somente fosse atendido o meu pedido, se Deus me concedesse o meu desejo, se Deus se dispusesse a esmagar-me, a soltar a mão protetora e eliminar-me, poderia eu ainda ter o consolo, minha alegria em meio à dor implacável de não ter negado as palavras do santo. Aqui Jó entende que existe alguma coisa acontecendo, porque ele não era merecedor de estar passando por tudo aquilo. Jó conhecia seu Deus e Jó também se conhecia. Ele entendia. Ele desejava morrer.
Ele desejava descanso para sua alma, ele queria arrancar aquela dor do seu peito, ele sabia que ele não merecia estar passando por aquilo, algo ali estava acontecendo. Que esperança posso ter se já não tenho forças? Como posso ter paciência se não tenho futuro? Acaso tenho a força da pedra? Acaso a minha carne é de bronze? Haverá poder que me ajude agora que os meus recursos se foram? Um homem desesperado deve receber a compaixão dos seus amigos, muito embora ele tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Mas os meus irmãos enganaram-me como riachos temporários, como os riachos que transbordam, quando o degelo os tornam turvos e a neve que se derrete os faz encher, mas que param de fluir no tempo da seca e no calor desaparecem dos seus leitos. As caravanas se desviam das suas rotas, sobem para lugares desertos e perecem. Procuram água as caravanas de Temá, olham esperançosos os mercadores de Sebá, ficam tristes porque estavam confiantes, lá chegaram tão somente para sofrer decepção. Agora, pois agora vocês de nada me valeram, contemplaram minha temível situação e se enchem de medo. Alguma vez pedi a vocês que me dessem alguma coisa, ou que da sua riqueza pagasse resgate por mim, ou que me livrasse das mãos do inimigo, ou que me libertassem das garras de quem me oprime. Ensinem-me, e eu me calarei. Mostrem-me onde errei. Como doem as palavras verdadeiras. Mas o que provam os argumentos de vocês? Vocês pretendem corrigir o que digo e tratar como vento as palavras de um homem desesperado? Vocês seriam capazes de pôr em sorteio o órfão e de vender um amigo por uma bagatela? Mas agora tenham a bondade de olhar para mim. Será que eu mentiria na frente de vocês? Reconsiderem a questão, não sejam injustos, tornem a analisá-la, pois a minha integridade está em jogo. Há alguma iniquidade em meus lábios? Será que a minha boca não consegue discernir a maldade? Então aqui Jó, ele começa a combater aquilo que ele diz a respeito dele, dizendo que alguma coisa ele fez. E ele começa a dizer o que é que sustenta essa sua questão, o que é que sustenta esses seus argumentos de que eu errei. A minha integridade está em jogo. A gente espera que os amigos cheguem para nós e nos acalentem, nos consolem. Mas aí vocês vêm e começam a julgar o meu comportamento, a minha integridade. E aí, além de todo o sofrimento que Jó está sofrendo, além dele reconhecer e saber que ele era íntegro diante de Deus, agora ele começa a receber os seus amigos que vão começar a dizer que existe algum problema, que alguma coisa aconteceu, porque Deus não daria um sofrimento sem causa. O que nós aprendemos aqui com esses capítulos, meninas? É que Deus tem um propósito sobre todas as coisas. Jó não sabia do encontro de Satanás com Deus. Jó não sabia que Deus testificava a respeito dele. Jó não sabia de nada do que estava acontecendo. Nós lemos o texto e hoje nós entendemos. Então, quando nos sobrevêm coisas ruins, que nós possamos entender que há um Deus sobre todas as coisas, que por mais que não faça sentido para nós tudo que nós estamos passando por este momento, faz sentido nos céus. Deus tem um propósito, mas não apenas um propósito, há um tempo determinado de começo e fim do processo.
Deus não permite nada daquilo que a gente não possa suportar, mas Ele também não nos abandona no momento em que nós precisamos. Ele está junto conosco e Ele nos fará passar, Ele nos fará triunfar, mas não sem crescimento, mas não sem aprendizado, mas não sem sair mais forte. Então descansa o teu coração no Senhor, por mais difícil que esteja, talvez a situação que você está passando hoje, por mais difícil que esteja, por mais sem saída, e talvez você até está como Jó desejando a morte, amaldiçoando o dia que você nasceu. Mas acredite, há propósitos na dor. Existem riquezas na dor. Tem coisas que nós não entendemos hoje. Jó não estava entendendo nada do que estava acontecendo. Mas mais para frente ele vai testificar. Mais para frente ele vai entender. E da mesma forma é conosco. Lá na frente, falta só mais um pouquinho. Daqui a pouco a gente vai entender tudo o que Deus estava planejando, estava pretendendo com toda essa situação. Não é para te matar, é para te fortalecer. Não é para desonra, é para honra, é para glorificação do nome do Senhor através da sua vida. Amém, meninas? Deus abençoe cada uma de vocês. Amanhã nós seguimos às 7h35 com a nossa leitura bíblica em ordem cronológica. Que o Senhor possa nos ensinar com tudo aquilo que nos acontece. A Bíblia fala que coisas boas e coisas ruins acontecem tanto para ímpios quanto para justos. A diferença é que o justo passa para um ensinamento e para um crescimento, e Deus jamais abandona aqueles que esperam nele. Amém, meninas? Esperem no Senhor e descanse, porque a palavra do Senhor nos diz que você pode até ficar cansada, você pode estar até desanimada, mas se você espera no Senhor, as suas forças serão renovadas. Você vai correr e não vai se cansar, você vai voar como águia. Você terá renovo no Espírito para a glória de Deus. Amém, meninas? Deus abençoe cada uma de vocês, que o Senhor possa abençoar a sua casa, a sua vida, que possamos ter um olhar compassivo em relação aos sofrimentos dos nossos irmãos, que possamos orar por eles. E se a gente não tiver nada de bom para falar, que possamos fazer como os amigos de Jó, nem que seja 7 dias calados, só calados. Só com a nossa presença, só com um abraço, só com a paz do Senhor, só lendo um versículo, só intercedendo por Ele. Isso já tem um peso de vitória na vida dos nossos irmãos. Amém? Vamos orar, agradecendo a Deus por este tempo. Pai, obrigada, Senhor, por esse momento que o Senhor tem preparado para nós, por nos fazer entender que há um propósito sobre todas as coisas. E por mais que a gente não entenda, por mais que a gente cresça com esse senso de justiça de que alguma coisa acontece para aqueles que erram, para aqueles que são desobedientes, não existe uma relação na forma como o Senhor opera. O Senhor sabe quais os caminhos que o Senhor toma para nos trazer para o centro da tua vontade, para nos ensinar, para nos moldar. O Senhor é aquele que sabe e vê coisas que nós não vemos. O Senhor conhece o nosso futuro e nós não conhecemos nem aquilo que vai nos acontecer daqui 1 minuto. Mas o Senhor tem toda a ciência e sabe de tudo o que nos acontece. O Senhor é aquele que nos dá um livramento, que nos coloca na prova, que nos coloca nos processos, mas sabe exatamente o motivo pelo qual nós estamos ali. Que possamos alcançar em Ti, Senhor, a força necessária para superar, para passar pelos processos, de forma que não venhamos a nos endurecer, a endurecer o nosso coração, mas alcançar em Ti um coração humilde e submisso, entendendo que o Senhor está conosco e que por mais que a gente não entenda,
O Senhor sabe exatamente o que está fazendo, que possamos confiar no teu plano para nós. Mesmo quando nós saímos do plano, o Senhor é aquele que recalcula a nossa rota. O Senhor nos encontra, o Senhor nos atrai de volta para o caminho. Nos ensina a olhar com os teus olhos, Pai, para que possamos saber que o Senhor trabalha de forma que às vezes não entendemos, mas o Senhor não está deixando de trabalhar por nós. Muitas das vezes nós estamos passando por dificuldades e nós encontramos do Senhor o silêncio. E isso às vezes nos faz pensar que o Senhor não está conosco, que o Senhor nos abandonou, mas que a certeza da tua palavra possa nos fazer entender que o Senhor é aquele que promete e cumpre, que não há mentiras, não há sombra de variação em ti. E quando o Senhor diz que estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, o Senhor está. Quando o Senhor diz que é socorro bem presente em tempo da angústia, o Senhor é socorro presente, que o Senhor é aquele que vela pelos seus, que dá força e fortalece. O Senhor é aquele que está conosco e nos fortalece. Que possamos alcançar este lugar em ti, Senhor. Que possamos aprender da tua palavra e ser fortalecidas por ela todos os dias da nossa vida. Nos dá um dia de paz, nos dá um dia de vitória. Abençoa a nossa casa, que o nosso dia seja produtivo para a glória do teu nome. É o que nós te pedimos, Senhor, que a tua bênção esteja sobre cada menina, cada uma delas que entrou junto neste propósito, que elas possam da mesma forma ser alcançadas pelo teu Espírito, ativadas por eles, fortalecidas pela tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço desde agora e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe vocês, meninas. Muito obrigada por estarem aqui. Amanhã a gente está de volta, tá bom? Dando continuidade à nossa leitura bíblica anual em ordem cronológica. Deus abençoe vocês, meninas. Fiquem na paz do Senhor. Tem uma menina aqui que está dizendo: ai, Dani, eu tô usando a Bíblia NVI, tá? A linguagem é NVI. A tradução da minha Bíblia, tá bom? Então, existem várias traduções. A que eu tô usando é a NVI, tá bom? Deus abençoe vocês, meninas. Amanhã nós nos encontramos novamente para a glória do Senhor. Um beijo. Deus abençoe vocês.